Família Nova Estação, que bom estar junto com você em mais essa manhã. Que a graça e a presença de Deus possam inundar a sua vida e a sua casa, aonde você estiver agora, que você receba do poder de Deus. Eu quero fazer com você nessa manhã para que nós possamos iniciar mais esse culto online, o caminho do tabernáculo. Um caminho de gratidão, de entrega, de perdão e um caminho de ser cheio do Espírito Santo na presença dEle. Vamos orar? Pai, nós te louvamos nessa manhã e te agradecemos, Senhor, pelo nosso alimento, pela nossa vida, pela nossa saúde, pelo trabalho, pela família, pelas roupas que nós vestimos, pela cama que nós dormimos, pelo oxigênio que nós respiramos. O Senhor tem sido bom para nós. E nós queremos, Senhor, por isso, nessa manhã, entregar tudo que nós temos, tudo que nós somos, as coisas boas que existem em nós para que o Senhor nos use, e as coisas ruins. Lava-nos, Senhor, pelo Teu sangue e cura-nos, perdoa-nos. Nós queremos aproveitar essa manhã para pedir, Senhor, perdoa o nosso pecado. Mais uma vez, diante de Ti, Senhor, nós clamamos, lava-nos no Teu sangue e recebe-nos, Senhor, como Pai nosso. Nós Te recebemos como Senhor e Salvador da nossa vida. E Pai, nesse momento, nós clamamos na Tua presença. Enche-nos do Teu Espírito Santo. Nós precisamos da Tua presença e queremos mais de Ti, em nome de Jesus. Queridos, fiquem à vontade. Essa é a manhã que o Senhor já fez. Abra a tua Bíblia em Provérbios 3, versículos 9 e 10. Nós estamos no nosso momento de fidelidade e generosidade. E lá diz o seguinte: honre o Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações, e os seus celeiros ficarão plenamente cheios, e os seus barris transbordarão de vinho. O verbo honrar significa distinguir, fazer a diferença. E muito mais do que dízimos e ofertas, dinheiros, Deus espera que nós o honremos de todo o nosso coração. Deus, Ele não está só interessado na sua oferta, mas na sua atitude de ir e entregar e louvar a Deus. E um dos maiores exemplos, disso na Bíblia, a gente vê lá em Gênesis 22, você pode acompanhar aí, Gênesis 22, de 1 a 19, eu não vou ler, mas que quando Deus pediu para Abraão entregar o seu único filho, Isaque, o seu precioso filho, Isaque, ao pedir justamente o que Abraão mais amava, o Senhor deu a oportunidade de Abraão honrá-lo com aquilo que era mais importante para ele. Eu quero te convidar, honre ao Senhor com aquilo que há de mais importante na sua vida. Amém? Bem, queridos, vamos orar? Senhor, nós te agradecemos por podermos estar na tua casa. Na tua casa, onde as coisas acontecem por causa da tua majestosa presença, um lugar especial. Nós estamos felizes porque aqui nossa alma se eleva até os céus. Aqui nós temos a visão dos céus abertos
e as bênçãos sendo derramadas sobre nós. Aqui nós nos sentimos parte da tua família. É claro, somos teus filhos onde quer que estejamos, mas aqui é muito especial, Senhor. E nós entregamos nossas vidas nas tuas mãos. Que nesta noite o teu Espírito possa abrir nosso entendimento para compreender aquilo que o Senhor mesmo tem a nos dizer. E que durante a semana o Senhor possa nos instigar a praticar aquilo que o Senhor tem nos ensinado em nome de Jesus. Amém e amém. Talvez se eu perguntar para você o que é que eu vou pregar hoje, você diria assim, você vai pregar, dar sequência no que você tem feito. 1 Pedro. A primeira carta de Pedro tem 5 capítulos. Nós já estudamos 4, vamos estudar o 5º hoje, amém? Então, nós vamos terminar 1 Pedro e é a noite da posse. Vamos tomar posse dessa palavra, amém, querido? Tomar posse dessa palavra. Nós acabamos de ter uma série sobre sobre adoração. E eu fiquei perguntando para mim, como é que eu, de repente, me torno um adorador em espírito e em verdade? Quando eu tomo posse das promessas, que nós cantamos aqui, as promessas de Deus são incomparáveis, amém? As promessas de Deus são incomparáveis. E eu às vezes fico meio incomodado de ficar repetindo as mesmas coisas, mas eu penso assim, se está na Bíblia mais de 2000 anos, é porque é importante. É importante. Então eu vou ministrar sobre 1 Pedro capítulo 5, mas como eu tenho feito outras vezes, eu vou dar uma recapitulada para que grave-se na nossa mente, para que sintamos na nossa alma e para que o nosso espírito viva como um adorador verdadeiro. Amém? Em nome de Jesus. Então eu quero introduzir a mensagem, então me reportando, como já tenho feito, aos outros capítulos anteriores. E eu já expliquei por que eu gosto de fazer isso. Por quê? Porque nós precisamos de conhecimento. Amém, queridos? Lá em Oséias, capítulo 4, 6, no começo do versículo, diz assim, eis que o meu povo está sendo arruinado porque lhe falta conhecimento da palavra. Porque lhe falta conhecimento da palavra. E o Salmo 119, 130, ele fala assim, a exposição das tuas palavras ilumina e dá entendimento aos inexperientes, aos simples. E nós, é para nós. Amém? Então é importante que nós entendamos o que Pedro está dizendo desde o capítulo 1 até o capítulo 5, depois 2 Pedro, para que nós saiamos daqui sim, com a mente transformada, com o coração aquecido e desejosos de praticar cada coisa que o Senhor nos colocar aqui. Amém, queridos? Em nome de Jesus. Ok. Então vamos lá. Essa carta foi escrita por Pedro, amém? Fala para o teu irmão, essa carta que ele está falando foi escrita por Pedro. Por Pedro. A quem que ele escreveu essa carta? Aos cristãos desterrados para uma terra, né, da qual eles não eram o dono. Eles haviam perdido suas casas, haviam perdido entes queridos que estavam presos ou mortos. Eles tinham sido, seus bens tinham sido tomados pelo governo, então, imperador Nero. E lá onde eles estavam, que não era mais a Judéia, também estavam sendo perseguidos. Então, era um povo que estava sofrendo umas circunstâncias que nós nem sequer entendemos muito bem, né? Nem sequer entendemos muito bem. E o propósito dessa carta, então, era encorajar aquelas pessoas, dizer, olha, pessoal, olha, eu sei que vocês estão sofrendo, eu sei que a vida está difícil, eu sei que há muita dor, vocês perderam tudo, mas deixa eu te dizer uma coisa, ele começa. Então, o propósito é encorajar aqueles cristãos sofredores a permanecerem firmes na fé em meio àquela turbulência que eles viviam. Eu até imagino o seguinte, que talvez nós estejamos aqui hoje, talvez não, certeza que nós estamos aqui hoje, porque lá no passado, aqueles cristãos sofredores, não só esse a quem Pedro escreveu, mas todos os cristãos da época que foram muito perseguidos, se apropriaram da palavra ministrada. E ela chegou até nós hoje aqui. Então, quando o Hugo fala de honrar as pessoas, nós temos que honrar lá, né, Jesus, Pedro, Paulo, todos eles, e toda aquela geração que foram fiéis, que acreditaram nas promessas incomparáveis de Deus para eles, tomaram posse daquela palavra, deram suas vidas para que aquilo se projetasse para gerações futuras. E aqui estamos nós, que nem sempre valorizamos o tanto de poder que tem essa palavra. A palavra, a Bíblia, né?
Ok? Então ele escreveu àquela geração sofredora, para que permanecessem firmes na fé, mostrando àquela geração, e a nós também aqui, o que a obra de Cristo na cruz lhes proporcionara. Lhes proporcionara. Eu queria que você ouvisse tudo aquilo, e você já ouviu quase tudo que eu vou falar. Eu não vou falar nada do que está fora da Bíblia, não vou trazer nenhuma revelação especial. Eu acredito em revelações especiais, porque nas entrelinhas tem muita coisa que a gente não pega. E tem uns caras aí que são bons demais, eles conseguem descobrir pelo Espírito algumas coisas extraordinárias de revelação. Mas tem muita coisa que é enganação. Então eu prefiro ficar só no que a letra já está me dizendo, porque se eu conseguir praticar isso, já estou bom, está bom demais. Não é? Eu acredito na revelação, mas fica de olho. Ok, queridos? Se nós conseguimos focar na obra de Cristo na cruz, sabe o que vai acontecer? Nós nos tornaremos verdadeiros adoradores. O que Cristo fez para mim, o que Ele sofreu por mim. Parece que quando a gente fala isso, nem que mostremos a cruz e o sangue de Jesus pingando aqui nesse palco, parece que a gente olha aquilo como se fosse um grande espetáculo, e o foi ao mundo. Mas um espetáculo que transformou a humanidade de antes dele e depois dele. Quando nós cantamos aqui, queridos, nós experimentamos um pouquinho do que é viver para Deus, porque é tão bom, né? É bom, tão bom a gente olhar para a cruz e ver, puxa, eu estava condenado. Mas aquela obra foi extraordinária, porque transformou o mundo, e por isso estou aqui hoje. Deixa eu te dizer, a igreja é a noiva de Cristo, amém? Que está sendo preparada, ataviada, para o quê? Para as bodas do Cordeiro. Para as bodas do Cordeiro. Através da palavra de Deus. Para quê? Para voar e viver em completa e eterna adoração a Ele. E é para este grande evento que está próximo, que é as bodas do Cordeiro, é que nós devemos focar nossos olhos. A Bíblia diz que nós devemos olhar para as coisas do alto e não para as coisas da terra, porque as do alto são eternas, as da terra são temporais. São temporais, são passageiras. Então vamos lá, gente, vamos às repetições. Vocês não conseguiram colocar a minha águia aqui nesse... Ah lá, agora vai. Isso. O meu tema hoje parece que não tem nada a ver com o que Pedro está dizendo aqui. Meu tema é voando como as águias. As águias, elas são extraordinárias, é um pássaro extraordinário. Em primeiro lugar, ela constrói a sua casa na rocha. Os seus ninhos são construídos nos penhascos mais altos. Você entende? Lá no alto. E todo mundo que já subiu alguma montanhazinha sabe que ela venta pra caramba. Mas nem o ninho da águia não cai por terra, porque ela constrói a sua casa na rocha. E Jesus falou que o homem prudente constrói a sua casa na rocha. Quem é a rocha? Jesus Cristo. E aí vem as tempestades e aquela casa não cai. É o homem prudente. Bem? A águia também ela tem uma visão extraordinária. Ela vê o seu alvo de altura incrível. Né? Ela voa a mais de 3.000 metros de altura, mas ela consegue ver a sua presa, e quando pega a sua presa, que pode ser do tamanho dela ou mais pesada que ela voa e leva até lá em cima, na sua casa, no seu ninho, com os seus filhotes. E eu creio que aquela igreja sofredora precisava tirar os seus pés da lama do sofrimento para voar como águia. E talvez nós estejamos aqui, vivendo o nosso dia a dia, na correria do dia a dia, e não vemos a hora de chegarmos um dia virmos para o culto e experimentarmos o refrigério do cantar e de ter a experiência com Cristo aqui. É tão gostoso. Nem todo mundo gosta, tem gente que não vê a hora que acabe, eu sei disso. Eu também, quantos cultos já vi, pode não acabar nunca de falar esse cara. Tem disso, eu sei que tem disso. Mas nós precisamos, ao tomarmos posse do que a palavra ensina, nós vamos ser como uma águia, vamos voar, não vamos ficar ciscando mais, vamos voar. Amém? Quantos querem voar como águia aqui? Porque Deus quer que nós voemos como águia. Ainda que o mundo ache que nós não somos uma águia, somos uma galinha, um pombo. Quando vem a tempestade, sabe o que os pombos fazem? Eles se escondem.
Sabe o que a águia faz? Ela voa acima da tempestade. Agora nós temos Jesus. Amém, querido? E o capítulo 1, para encorajar aquela igreja sofredora, eu vou repetir rapidamente, eu fiz um apanhadozinho de coisas práticas, que eu já falei para vocês. Ele diz assim, olha, vocês são pessoas escolhidas, eleitas por Deus. Você consegue falar isso para o teu irmão? Fala para você, foi escolhido, foi eleito por Deus. Fala para você, diga seu nome, eu, milanês, você foi escolhido, você foi eleito por Deus. Então, quero que você ouça essa palavra, não como dita àqueles irmãos há 2000 anos atrás, desterrados para uma terra estranha. Eu quero que você ouça essa palavra como se Deus, se Paulo estivesse escrevendo para você e dizendo, olhando no teu olho, você foi eleito, você foi escolhido. Então, não fique lambendo as suas feridas. Olha para as coisas do alto, que são eternas, não para as coisas da terra, que são temporais. Ele diz mais também, olha, vocês são peregrinos aqui na terra. O seu destino é o céu. O destino nosso, querido, não é ganhar mais dinheiro, não é ter uma casa melhor ou um carro novo. Tudo isso é possível e devemos buscar para conquistar, lutando, batalhando, trabalhando. Mas o nosso destino é o céu, porque tudo que conquistarmos aqui ficará no túmulo. Então, Pedro está dizendo, olha, querido, vocês são peregrinos, estão sofrendo. Calma, vai passar. E Jesus falou, neste mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Tende coragem, eu venci o mundo. Tende fé, eu venci o mundo. Jesus bate no peito e fala, siga-me. Vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei para que vocês possam voar. E se possam voar desse versículo por minha conta. Pedro fala assim também, olha, vocês foram regenerados, nasceram de novo para uma viva esperança. Qual é a tua esperança? Qual que é a minha esperança? São das coisas aqui na terra? Ou eu tenho uma viva esperança de que está chegando o dia, não de que eu vou morrer? Porque tem gente que acha que quando mora vai para o buraco. Não, querido, que vai para o buraco é o teu corpo, porque você não mora, você vai voar como águia até os braços do Pai. Tome posse disso. Ele fala também, olha, vocês são herdeiros da vida eterna. Herdeiros da vida eterna. Por que você é herdeiro? Porque você é filho do Pai. E porque Jesus morreu na cruz e pagou o preço de todos os teus pecados, todos os meus pecados. Me transformou numa nova criatura. Amém, querido? Quantas são novas criaturas? Nasceram para viver a plenitude de Deus em Cristo Jesus. Vocês são herdeiros de uma vida eterna. E tem mais, nesse mesmo capítulo 1, resumidamente, ele fala, vocês são protegidos pelo poder de Deus. Amém, querido? Se você se sente não se sinta desprotegido nunca. Até porque, como nós estudamos na célula de família, não há órfão na casa de Deus, não há órfão no reino de Deus. Se você não tem pai, não tem mãe, aqui na terra você tem um pai muito mais forte e poderoso que os seus pais da terra, que olha para você, que vê a tua necessidade, que te ama, que quer te abraçar e que espera que você bata asas. No capítulo 2, ele fala assim, vocês não devem aferrar-se. Aferrar-se é uma palavra minha. Vocês não devem aferrar-se a sentimentos de maldade, vingança e maledicência, etc, etc, etc. Por quê? Porque quando eles estavam sendo pressionados, nós aqui no Brasil, né, cara? Você vê na rede social, os caras metem o pau no governo. Merece. Que merece, merece. Porque é uma bobagem atrás da outra. Está no YouTube esse negócio. Mas que eles ouçam. Ouço de um cara simples, de um cara ignorante, de um velho de 72 anos, e ouçam isso. Que os caras batem no peito e acham que são dono do mundo. Merece. Eu estou falando isso. Mas aquele povo, naquele sofrimento, estava também assim. Esses caras aqui, vão matar. Estavam todos se revoltando contra aquela situação. E Pedro fala, olha, não se deixe levar por sentimentos de maldade, vingança e maledicência. Pelo contrário, aferre-se à palavra de Deus, como criança ao leite materno, para crescerdes espiritualmente. Quantos querem crescer espiritualmente?
Deixa eu te dizer uma coisa para você, você só vai crescer espiritualmente e se fortalecer se você se alimentar da palavra. Você se alimentar da palavra. E eu sei que tem muita gente que não tem tempo de ler a palavra. Agora, se nós fizermos uma continha, nós vamos ver que nós perdemos muito tempo com outras coisas que você poderia deixar para ir à palavra. Pedro está dizendo, olha, deixa de lado essas coisas são coisas que você não deve guardar no teu coração, você tem que aferrar-se à palavra de Deus, como as crianças ao seio materno, para a sua sobrevivência e seu crescimento espiritual. Mas ainda no capítulo 2, ele afirma que somos pedras vivas. Estudamos isso na célula. Somos pedras vivas na construção de uma casa espiritual. E nesta casa viva, sabe o que nós somos? Nós somos sacerdotes. 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 E aí, em seguida, ele dá uma lista de comportamentos que devem ser vividos por todos aqueles que se dizem seguidores de Cristo. Aí você vai ver lá. Mas eu quero citar algum. Ele fala assim, seja exemplar. O vosso comportamento diante. Os caras estão te perseguindo, mas dá exemplo para eles, brilha a tua luz. A gente sempre fala de evangelizar, 4 leis espirituais, eu já falei disso, já fiz isso, já andei para a rua, evangelizando, falando, né, visitando e tal, na minha vida de crente, até que eu descobri, tem que fazer isso, mas fala mais alto a luz que brilha em você, a luz de Cristo. Fala mais alto quando nós nos tornamos adoradores em espírito e verdade, como um estilo de vida. Estilo de vida, amém, querido? Qual é o nosso estilo de vida? Submetei-vos a toda a autoridade constituída, tratai todas as pessoas com a devida reverência, amai os irmãos, temei a Deus, siga o exemplo de Cristo, que quando insultado não revidava, quando sofria não fazia ameaça, mas entregava-se àquele que exerce plena justiça em seu juízo. Versículo 23 do capítulo 2. São conselhos. No capítulo 3, ele vai para a família e fala, mulheres, respeitem seus maridos, sejam submissos aos seus maridos, e se preocupe mais com a beleza interior do que com a beleza exterior. Aos maridos, ele fala, sejam sábios e cuidadosos com suas esposas, considerando que ela também é herdeira da mesma graça que você. Quando você trata mal a tua esposa, você ofende a Deus. Quando você se rebela contra o seu marido, você ofende a Deus. E a partir do versículo 8, então, tem outras recomendações importantes, e essas eu sugiro que vocês leiam, senão a gente vai ficar até muito tempo aqui. Quantos dizem amém? Quantos amam a Jesus? Quantos querem voar como águia? Amém, Jesus. O capítulo 4, ele fala, rompam com o pecado. Rompam com o pecado como Jesus fez. Jesus nunca pecou, o único ser que passou por essa terra sem nenhum pecado e venceu todas as tentações pela palavra. Então faça como Jesus, que sofreu mais do que vocês estão sofrendo, né? Mas ele não pecou por causa disso. Façam a vontade de Deus e não dê vazão aos seus desejos humanos. Que coisa difícil. A gente quer satisfazer a nossa natureza humana que é decaída. E aqui Pedro orienta no capítulo 4, olha, gente, façam a vontade de Deus. Você sabe qual que é a vontade de Deus para a sua vida? Você sabe qual que é a vontade de Deus para você, aonde você atua como profissional, na escola, onde quer que seja? Qual que é a vontade de Deus? Qual que é a vontade de Deus? Vivam na expectativa da volta de Jesus, amém? Vivam na expectativa da volta de Jesus e Ele está voltando. Desenvolvam profundo amor uns para com os outros. Ele repete no capítulo 4, que já falou anteriormente. Façam tudo para a glória de Deus. Tudo. Eu confesso que às vezes nem me lembro, estou fazendo as coisas, nem me lembro da glória de Deus. Confessando os pecados aqui, você é igual. Mas de hoje em diante, tudo que você vai fazer, você vai, puxa, eu preciso fazer para a glória de Deus, para a glória de Deus, para a glória de Deus, desde que eu levanto de manhã até quando eu volto à noite para dormir. Tudo para a glória. Está jogando bola para a glória de Deus, está pregando aqui para a glória de Deus, está passeando com a esposa, está viajando para a glória de Deus, né? Olha o mar, tudo para a glória de Deus. Amém, querido? Façam tudo para a glória de Deus.
Isso é rápido hoje. E agora, Pedro inicia o capítulo 5. Vamos ler o capítulo 5? Se você tem uma Bíblia, o celular, abra aí. Eu não tenho nada contra você ler a Bíblia no celular, mas o celular não é a Bíblia. O celular tem a Bíblia, mas não é a Bíblia. A Bíblia é aqui. Mas não tem problema, tá? Eu vou ler na minha Bíblia, fala assim, Pedro escrevendo no capítulo 5, suplico, portanto, aos presbíteros que há entre vós, eu que sou também presbítero como eles, testemunha ocular do sofrimento de Cristo e certamente coparticipando, gosto de certamente, coparticipando da glória que há de ser plenamente revelada, pastoreai o rebanho de Deus que está sob o vosso cuidado, não por constrangimento, mas voluntariamente, como Deus quer, nem por sólida ganância, mas de boa vontade, nem como ditadores daqueles que vos foram confiados, antes tornando-vos exemplo do rebanho. Ora, assim que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a imperecível coroa de glória. Do mesmo modo, jovens, sede submissos aos mais velhos, e todos vós igualmente, tratai com humildade uns aos outros, porquanto Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Sendo assim, humilhai-vos sob a poderosa mão de Deus, para que Ele vos exalte no tempo certo, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Sede sensatos e vigilantes. O diabo, vosso inimigo, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem devorar. Resistir-lhe, permanecendo firmes na fé, conscientes de que os irmãos que tendes em todo o mundo estão atravessando os mesmos sofrimentos. Não é só você que sofre, não. Ora, o Deus de toda graça, que vos convocou à sua eterna glória em Cristo Jesus, logo depois de teres sofrido por um período curto de tempo, vos restaurará, confirmará, concederá força e vos estabelecerá sobre firmes alicerces. A Ele, portanto, seja o pleno domínio para todos sempre. Amém. Aí os 12 e 13 se termina lá. Olha como ele começa aqui. Agora ele vai, deixa eu ver aqui, ele faz um apelo veemente aos pastores, aos presbíteros, aos líderes da igreja. Presbítero, naquela época, eram as pessoas que governavam a igreja. Nós temos um presbítero, que é o Kiko é presbítero, foi ordenado presbítero na igreja presbiteriana. Presbítero não é só para presbiteriano. Presbítero era uma função de governo da igreja. E está dizendo Pedro aqui, olha, eu presbítero como eles. Mas o que eu acho muito interessante, né, você pode, você não tem nada a ver comigo, tem a ver com o pastor. Não, tem a ver com todos nós. E é bom a gente saber que Deus fala isso em relação aos pastores. Pedro dá toda essa direção aqui de 1, 2, 3 e 4, capítulo 1, 2, 3 e 4, e depois ele faz uma súplica. O que é suplicar? O que é uma súplica? Súplica, para mim, é como que o cara se... Zé, vou ajoelhar aqui, se qualquer coisa você me ajuda a levantar. O cara se ajoelha diante dos pastores. Posso baixar? Ele se ajoelha diante dos pastores, de mão posta, e fala: eu suplico a vocês, pastores e líderes, que recalque, que faça recalcar, que faça esse povo sofredor a viver e a tomar posse de tudo aquilo que eu falei do 1, 2, 3 e 4. É como que estivesse ajoelhando e suplicando aos pastores daquela igreja para que ele pastoreassem aquelas pessoas. O que é pastorear? É alimentar as ovelhas. E ele, em seguida, ele vai dizendo como isso deve ser feito. E ele fala, não por constrangimento, mas voluntariamente. Não por sorte da ganância. Está assim de líderes gananciosos. Não por sorte da ganância, mas de boa vontade. Não como ditadores, mas dando o bom exemplo. Então ele vai nos ensinando. Eu olhei para isso, falei, nossa, eu fiz uma avaliação, falei, nossa, sorte da ganância não é a minha área, nunca tive. Constrangimento, eu sempre fiz porque eu quis, eu queria ser pastor. Eu tenho uma certa frustração, porque ia ser um pastor bom. Eu sou um pastor meia boca. Eu não sei tanto da palavra. Eu sou ruim para visitar os irmãos. Eu não gosto de visitar, eu gosto de receber a visita.
Mas se quiser me convidar para um almoço, eu até faço uma oração na hora da refeição. Entendeu? Então, né? Falei, senhor, eu quero ser pastor. E uma vez, eu estava na igreja, foi o pastor Norberto Santandréia, que conhece. E ele lembra que ele pregou, não sei, uma das igrejas aqui. E eu falei, cara, eu quero ser pastor. Era moleque novo, ele era novo, eu também, né? E eu falei assim, daí eu falei para ele, eu quero ser pastor. Ele falou, por que você não quer ser pastor? Por que você não é pastor, então? Porque eu preciso esperar, né? Fazer isso, fazer aquilo, minha família, tá. Porque quando você tiver um bagaço, aí você quer ser pastor. Só um bagaço, porque você é quebrado, velho, você quer ser pastor. Eu nunca mais esqueci aquela pancada que o cara me deu. Né? Aí eu me tornei pastor. Eu preciso dessa primeira parte, pastores e líderes. Aqui são os pastores, são os líderes. Amém? Eu tenho 3 coisas a destacar aqui, para que fique bem claro a todos os que, porventura, desejam ser um servo na casa de Deus. 3 coisas. A primeira coisa é a obra de Deus, irmãos, a obra de Deus precisa ser feita do jeito de Deus. Amém? Do jeito de Deus, e não do jeito que muitas vezes nós achamos e queremos. É do jeito de Deus. Pastor Hugo, pastor Ricardo, Natália, Ana Paula, eu, Sônia e vocês, líderes e tudo mais, pessoal da obra social, mesma coisa. Porque nós somos... A igreja é protagonista. Eu falo isso para os pastores, mas estou dizendo para a igreja é protagonista nesse mundo. Sabe por que o mundo existe? Porque a igreja não foi arrebatada. A igreja mantém esse mundo. Senão estaria tudo detonado. Então, vamos fazer as coisas, Senhor, como é que o Senhor quer que faça isso? Do jeito de Deus, e não do nosso jeito. E a segunda coisa é que as ovelhas, os membros da igreja, pertencem a Deus, que os confiou aos líderes e aos pastores. Pô, isso é sério, né? Sabe esse pessoal aqui? É mais para você do que para mim. Esse povo todo Deus confiou para vocês, porque eu já passei a bola. Mas não me isento da responsabilidade. Deus confiou em mim, confiou nos líderes, confiou em vocês que trabalham como voluntário, confiou em você. Tem que fazer tudo o que Deus confiou a você, do jeito de Deus, não do seu jeito. Essas pessoas pertencem ao Senhor. A igreja pertence a Jesus Cristo. E ele confiou a igreja aos líderes. E a terceira coisa é que há uma coroa gloriosa, imperecível, à espera de todos os que fielmente cumprirem seu ministério de servos aqui na terra. Esse amém é porque vocês não acreditam que é verdade isso. Há uma coroa, Hugo, Zé Ricardo, Natália, Ana Paula, reservada para todos aqueles que cumprem fielmente o seu ministério aqui na terra. Amém! Eu vou receber a minha lá. Em nome de Jesus. Todos nós havemos de receber. Porque aonde você estiver no seu dia a dia, entenda-se como um enviado de Deus para aquele lugar, para transformação na tua profissão, se é médico, se é engenheiro, seja o que você for. No exercício do seu dom que Deus lhe deu, lá é o teu púlpito, lá você é a luz, lá você é o sal da terra. Portanto, tem uma coroa para todos nós reservada àqueles que fielmente cumprem cabalmente o seu ministério. Em segundo lugar, tudo primeiro até agora. Em segundo lugar, o apóstolo se dirige aos jovens e exorta-os a serem submissos, não subservientes, mas submissos aos mais velhos, seguindo a liderança dos mais velhos. Aqui, velhos, pode ser uma referência aos presbíteros, que eram sempre homens mais amadurecidos, mais velhos, ou às pessoas mais idosas. Aqui só tem jovem. Não é que você vai concordar com tudo, é que você não vai se rebelar a eles. Só tem pastor jovem agora por aí afora. Né? Pastorzada jovem. E nós conversamos um pouquinho sobre isso hoje. Fique esperto. Nem todo mundo que tem cabelo branco é sábio o suficiente para dar um conselho para o mais jovem. Mas antes de você dizer que ele não tem nada para te acrescentar, ouça-o, porque de repente ele pode ter. Esse é um conselho para os jovens. Em seguida, ele fala a todos, né? Ele fala a todos.
depois você pode reler o texto. Ele fala a todos, fazendo uma exortação e uma afirmação. Ele faz aqui. Eu não anotei o versículo, mas você pode procurar lá. Ele faz uma recomendação, não, ele faz uma exortação e uma afirmação. A exortação não é dar bronca, tá? Não é dar bronca. A exortação ele é assim, gente, tratai com humildade uns aos outros, porque Deus se opõe aos orgulhosos. Tratai com humildade uns aos outros. Eu sempre digo o que a Bíblia diz. E a Bíblia diz o seguinte: considerai os outros superiores a você mesmo. Outra coisa difícil. Ainda que seja uma criança, se você tem uma criança e você a considera superior a você, o seu cuidado para com ela será muito melhor do que se você achar que você tem todo o poder para fazer o que você quiser com ela. Então, considere os outros superiores a você e tratem a todos com humildade. Essa é a exortação. E a afirmação? A afirmação é maravilhosa. A afirmação é que Deus te exaltará aqueles que se comportarem humildemente. Deus exaltará aqueles que se comportarem humildemente. Procure desenvolver pelo Espírito Santo a virtude da humildade. Num mundo onde todas as pessoas, né, no geralzão, querem estar acima dos outros, levar vantagem sobre os outros. Não. Você não tem que levar vantagem sobre as pessoas da terra. Você tem que levar vantagem diante de Deus. Deus olha para você e fala: você merece. Amém, queridos? Em quinto lugar, temos um alerta e uma recomendação. Quantos querem saber qual que é o alerta? Pois é. O alerta é o seguinte: olha, o diabo está ao derredor, sempre procurando alguém para devorar. É novidade isso? Você já parou para pensar que você caminha no seu dia a dia, os demônios estão sempre ali, enxuriçando a sua vida, tentando mostrar para você coisas que você não precisa ver, tentando atrapalhar o seu caminho, tentando fazer você sofrer. O diabo está sempre armando uma cilada para você. Nós não paramos para pensar nisso, mas isso é verdade, é real. E é real também que os anjos também estão ao nosso redor. E você já viu o anjo? Não. Mas creia, os anjos de Deus estão liberados para te guardar. O anjo da guarda. Amém, queridos? Esse é o alerta. Preste atenção nas coisas que acontecem à sua volta. Fique esperto, porque existe um inimigo das nossas almas, o arqui-inimigo de Deus, que vem para matar, roubar e destruir. Ele quer atrapalhar a tua vida, quer roubar a tua fé, quer entristecer o teu coração, quer que vocês olhem para as coisas da terra, não para as coisas do alto, que são eternas. Ele quer acabar com você. Mas lembre-se que os anjos também estão por ali. E você pode desbaratar o exército de anjos com a tua fé. E nós lemos lá na nossa... Por uma semana ficamos trabalhando em Efésios 6, né? Que fala das armaduras de Deus. Armai-vos de toda a armadura de Deus. Capacete da salvação. O que mais? A espada do Espírito. A couraça da justiça. Cinturão, né? As sandálias que anunciam o evangelho da paz. Armai-vos. Por que nós somos ensinados a nos armarmos das armaduras de Deus? Porque dos inimigos de Deus, e os nossos inimigos, eles vêm forte para nos matar, roubar e destruir. Mas com o escudo da fé, com a espada do Espírito, eles serão desbaratados em nome de Jesus. E qual que é a recomendação? A recomendação é simples, está escrito na Bíblia, só estou repetindo aqui. Sede sensatos e vigilantes, resistindo-lhe firmemente na fé. Tenha bom senso, tenha equilíbrio, cuidado. Há coisas que o inimigo apresenta diante de você, que aparentemente são coisas maravilhosas, mas se você parar, for um pouco sensato, analisar, aquilo pode ser uma grande cilada na tua vida. Então, seja sensato e vigilante. Vigilante. Antena ligada. Amém? E resistindo-lhe firmemente na fé. Em sexto lugar e último, temos outra afirmação gloriosa que nos leva a olhar para as coisas do alto. E essa afirmação é que qualquer sofrimento será por pouco tempo, amém? Qualquer sofrimento será por pouco tempo e que Cristo virá pessoalmente para tomar-nos para Ele mesmo. Aí Ele vai nos restaurar, nos confirmar, nos fará mais forte do que nunca, nos estabelecerá sobre alicerces firmes
inabaláveis. Então, essa é a noite da posse de 1 Pedro, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, capítulo 5. Eu fiz uma breve e talvez imperfeita exposição desse livro. Eu estou falando imperfeito porque tem uns caras bons para chuchu aí que faz uma exposição fantástica. Mas eu quis trazer para vocês apenas o que a Bíblia diz. Coisas possíveis de serem praticadas e que nos farão adoradores que adorem em espírito e verdade. Que nos farão olhar para as coisas do alto, que nos farão voar como águia. E eu quero encerrar lendo para você novamente e falando novamente Mateus 7:24, quando Jesus fala: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, é semelhante ao homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. Quantos dizem glória a Deus? E o último versículo, 2 versículos que eu quero ler para encerrarmos aqui definitivamente, está em Isaías 40, versículo 29 e 31, muito conhecido também. Ele fala assim, Isaías fala assim, olha, ele dá força aos cansados. Está cansado, irmão? Tem gente que está cansado de Deus, está cansado da igreja, está cansado da Bíblia. Deixa eu te dizer uma coisa, o Espírito de Deus vai te dar forças nesses dias. Ele dá força aos cansados e vigor, fale vigor, para você ser vigoroso. E dá vigor aos fracos e desanimados. Deus não desampara você porque você está enfraquecido. Deus não desampara você porque de repente bateu um desânimo. Porque você é filho amado de Deus. Ele olha para você e estende a mão. Ele olha para você e toca no seu maxilar para você olhar para o céu, que os céus já estão abertos. Ele olha para você e faz você lembrar que Ele já te abençoou com todas as sortes de bênçãos nas regiões celestiais. Ele olha para você e faz te lembrar que Ele é o bom pastor, que Ele é socorro bem presente na tribulação, que Ele estará à tua direita como uma sombra, que o socorro não vem dos montes, mas vem do Senhor que criou os céus e a terra. Ele dará forças para você, querido. Eu declaro isso na tua vida para que você seja um cristão de verdade, um cristão que não se deixa daqui para frente abalar e que se estiver abalado, e eu quero que você visualize a mão de Deus estendida das nuvens para você e que basta você tocar nessas mãos que uma energia poderosa dos céus transformará a tua vida, tua mente, teu corpo. Vai mudar a tua história, porque Jesus veio a este mundo e mudou a história. Ele mudou a história da humanidade, de antes e depois. Ele veio para mudar a história da tua vida e da minha vida. Por quê? Porque Ele te ama. E tudo aquilo que Ele faz a teu favor, fez a teu favor, é para glorificar o Pai eterno. Amém, queridos? Ele continua, até os jovens se cansam. Até os jovens se cansam. E os moços perdem as forças e caem. Ou seja, na correria da vida, né? De repente você tropeça, cai e tal. Os jovens caem também. Caem mais que os velhos. Porque os velhos seguram no corrimão da escada. O velho vai descer aqui e desce devagar. O jovem já pula, quebra a cara. Até eles caem. Os jovens caem. Mas os que esperam no Senhor, sempre, fale sempre, sempre renovam suas energias. O que esperam no Senhor, você espera no Senhor ou espera na força do seu próprio braço? Você confia em Deus, em que tua vida será uma bênção, ainda que sofrendo ou não? Ou você confia na tua capacidade humana? Sabe quem te deu capacidade? Deus. Sabe quem te deu inteligência? Deus. Sabe quem te deu esse corpo? Deus. Sabe quem te fez bonito ou feio? Não tem gente feia, tem gente diferente, né? Foi Deus. Não tem feio, tem diferente. Porque Deus não faz ninguém feio, faz pessoas diferentes. Amém, querido? Então, os que esperam no Senhor sempre renovam suas energias.
Eu espero no Senhor, querido. Espero. Não, você espera a volta de Jesus, espero também, mas eu espero que eu saia daqui mais energizado do que quando cheguei. Que eu saia, que amanhã eu seja muito mais forte, muito mais, não só fisicamente, mas emocionalmente, espiritualmente. Eu espero, Senhor, que isso tu toques na minha vida e que amanhã eu possa viver a plenitude do Senhor, independentemente das circunstâncias. Amém, querido? Então, os que esperam no Senhor renovam suas forças. Sobem voando como águias. Mas tem que praticar a palavra. Eu estou fazendo essa conclusão com os meus pensamentos, os meus olhos voltados para um povo sofredor que recebe essa essas palavras maravilhosas que ele falou no capítulo 1, 2, 3 e 4. Vocês foram regenerados para uma viva esperança. Como que vocês podem se deixar abater tanto? Vocês têm uma viva esperança, vocês são peregrinos, isso aqui é passageiro. Olha para o céu. Olha para o céu. Olha para o céu. É isso. Amém, querido? Sobem voando como águias. Correm e não se cansam. Aquele que espera no Senhor corre e não se cansa. Corre e não se cansa. Vai para a reunião, vai para cá, vai para lá, trabalha, faz e tal. Não é que não se cansa fisicamente, não se cansa de Deus. Não desiste da parada da vida. Enfrenta, porque esperam no Senhor. É fácil? Não. E daqui mais. Caminham e não perdem as forças. Caminham e não perdem as forças. E ele dá força aos cansados e vigor aos fracos e desanimados. Até os jovens se cansam e os moços perdem as suas forças e caem. Mas os que esperam no Senhor sempre, sempre, sempre renovam suas energias. Sobem voando como águias, 3.000 metros de altura. Correm e não se cansam. Caminham e não perdem as forças. Meu Deus. Isaías, eu não sei de onde ele tirou isso. Deve ter uma baita revelação, né? Uma baita revelação, meu Deus. É o que Deus espera da sua igreja aqui nesta terra. Uma igreja que não se deixe abalar pelas circunstâncias, mas uma igreja que espera e confia no Senhor, que voa como águia. Uma igreja altaneira. Uma igreja que não fica melindrosa diante de poderosos desta terra, mas que bate no peito e fala assim, eu sou filho de Deus, amado de Deus, e eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Pode matar o meu corpo, mas a minha fé ninguém vai roubar. Amém, queridos? Deixa eu te dizer, é isso que Deus quer fazer na minha vida, na tua vida, na nossa vida, como parte da família de Deus. Se você confiar nele. Agora, pelo menos vamos bater as asas, certo, irmão? Deus tem tantas bênçãos para nós, mas nós temos que começar a bater a asa. Faça assim, ó. Comece a bater asas, cara. Bata as asas. Vocês nem batem asa aqui, como que é isso? Né? Amém? Deus fala, eu tenho bênção para você, eu tenho riquezas, não estou falando de riquezas materiais, mas eu tenho consolo para você, eu tenho força para você, eu tenho energia para você ser sal da terra, luz para este mundo. Mas, pelo amor de Deus, bata as asas para voar. Bata as asas, eu te dei asas, bata asas para voar. Não perdem as forças, em nome de Jesus. Eu não sei como que você veio aqui. Eu terminei 1 Pedro. Talvez, obviamente, que você não vai lembrar de pouco disso aqui. Mas a minha oração é que o Espírito Santo coloque no seu estoque de conhecimento aí na tua alma, no teu espírito, no seu consciente, subconsciente, para que no momento oportuno venha à tona e você seja alguém que supera qualquer situação, porque espera e confia no Senhor. Ele é o Senhor da tua vida. Ele não perde o controle. Amém, queridos? Eu queria que você ficasse em pé. Eu não sei se a Camila tem uma música para encerrar aqui. Tem? Então vem para cá. Amém, querido? Eu queria que você colocasse a tua mão no teu coração. Se você tem estado meio desanimado, meio abatido, sabe? Tem pessoas que às vezes estão dentro da igreja e já planejou a própria morte. Já armou um suicídio. Tem crente, tem pastor que tem se suicidado por aí, sabia? Esqueceram-se de que é um Deus que domina, que tem o controle, que administra as nossas vidas. É difícil, é duro. Ele sabe, mas ele sabe que é difícil, que é duro. Eu não sei, talvez você tenha passado por situações assim. Eu queria que você decorasse Isaías 40, 29 e 31 e todos
e todo 1 Pedro 1, 2, 3 e 4, e soubesse que você é filho amado de Deus, regenerado para uma viva esperança, casa, pedra viva para o consolo de uma casa espiritual para Deus. Porque Deus é real, amém, queridos? Deus é real. Deus não é, ele não existe só porque você sentiu um momento de emoção. Ele existe porque ele existe. Ele existe porque ele existe. Vamos, fecha teus olhos. Eu queria orar com você. Se você se sente assim, abalado, entristecido, com uma fé, decaindo da fé, eu preciso te dizer que Deus está aqui nesta noite para te pegar no colo. Deus está aqui nesta noite para colocar a mão dele na tua alma, para tirar de lá toda a dor, todo o sofrimento. Eu preciso te dizer que ele te ama. E que você é a noiva que está sendo ataviada, preparada para as bodas do Cordeiro. E que você tem que colocar a esperança em Cristo Jesus, porque ele já fez a obra e foi completa. E que os teus olhos não podem ficar voltados nem para você e nem para as coisas dessa terra, mas para as coisas do alto. Que o Espírito Santo possa te dar um abraço. E em nome de Jesus, tudo aquilo que tem sido uma atrapalhação na tua vida, que está te amarrando, que está, sabe, te impedindo de você decolar e voar como uma águia, que seja quebrado nesta noite, em nome de Jesus. Toda ação maligna contra a tua vida estão desfeitas hoje pelo poder do nome de Jesus. É pelo nome de Jesus e pela palavra de Deus. E que a unção do Espírito Santo, um óleo novo, venha sobre a tua vida e sobre a minha vida, para nos renovar para o novo que Deus está preparando. Quero declarar que a tua vida já foi transformada, porque Cristo fez a obra na cruz, e que nesta noite se renova sobre você a unção para você voar como uma águia, voar para as alturas. Talvez aqui nesta terra todo mundo ache que você não é nada, mas eu quero que você saiba que Deus olha para você e vê você como pessoa especial e importante, porque você é um filho amado de Deus. Senhor, toma estas vidas nas tuas mãos, toma a tua igreja nas tuas mãos, toma os líderes da igreja nas tuas mãos, Senhor, e mostra-te a cada um deles na tua força, no teu poder, na tua majestade, na tua glória. Mostra-lhe, Senhor, o quanto o Senhor os ama. Mostra-lhe, Senhor, o quanto eles são especiais para ti. Que seja apagado da mente de todos nós aqui, todas as mentiras malignas que foram introduzidas em nossa mente desde quando nascemos. Todas as palavras negativas, pejorativas, palavras malditas colocadas sobre nós, caiam por terra em nome de Jesus, e eu declaro que pelo sangue de Jesus estamos curados e liberados para crescer, para voar e para ser tudo aquilo que o Senhor, nosso Deus, planejou para que fosse. Em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar aqui. Essa canção, só tu és, Senhor. Digno do meu louvor, só tu és, Senhor. Digno da minha vida, tu és, Senhor. Oh, eu sou teu. Nome que é sobre todos é o teu, Jesus. Fonte da salvação, só tu és, Jesus. Digno da minha vida, tu és, Jesus. Oh, eu sou teu. Incomparável, és inigualável. Pega as tuas mãos, queridos. Ele é incomparável. Ele é inigualável. Senhor, mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Santo, és incomparável, és inigualável.
inigualável, abre os meus olhos, mostra quem tu és e enche o meu coração. Amor que faz mudar o mundo. Aleluia, aleluia, aleluia. Faz assim com as tuas mãos. Você vai receber a bênção apostólica do Velho Testamento. E aí você vai sentir um peso na tua mão. Deus vai colocar na tua mão segredo para você voar. Senhor, que o poder de Deus, o amor de Jesus Cristo, e as consolações e a direção do Espírito Santo de Deus sejam com cada pessoa aqui, Senhor. E que todos tenham uma linda semana, uma semana ímpar, a primeira do bater das asas para alcançarmos as alturas que já preparou para todos nós. Se houver pessoas doentes, que sejam curadas tanto física como espiritualmente, emocionalmente, e que espiritualmente todos possamos perceber a presença do Pai amado que ama seus filhos com amor inigualável. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, como é bom, né? Ouvir a palavra de Deus, como é bom estar na presença de Deus. Sempre Ele tem uma mensagem pra gente, porque além da misericórdia dele que se renova toda manhã, sempre Ele tem uma palavra aos nossos corações. É muito bom estarmos juntos. Convido você a estarmos juntos também na próxima semana, que você tenha uma boa semana, cheio da presença de Deus, em nome de Jesus. Tchau. Thank you.